Vamos começar a quinta aula sobre divisão, e nessa aula nós veremos um método para calcular o MDC de dois números. Lembrando a proposição do final da aula anterior, se A e B são números inteiros com B não nulo, e nós dividimos A por B e o resto é R, então o MDC de A e B é igual ao MDC de B e R. Então nós vamos ilustrar como isso pode ser usado para calcular o MDC de A e B. Nesse caso, nós vamos tomar A igual a 1128 e B igual a 336. Então, nós começamos dividindo A por B. Se dividimos 1128 por 336, o quociente é 3 e o resto é 120. Pelo resultado acima, o MDC de 1128 e 336 é igual ao MDC de 336, que é o B, e de 120, que é o resto. Então, o problema de se calcular o MDC de 1128 e 336 se tornou o problema de calcular o MDC de 336 e 120. Nós podemos resolver esse problema aplicando a proposição novamente. Nós vamos dividir 336 por 120. O quociente é 2 e o resto é 96. Pela proposição, o MDC de 336 e 120 é igual ao MDC de 120 e 96. Mais uma vez, vamos agora dividir 120 por 96. 120 por 96 deixa quociente 1 e resto 24. Então, o MDC de 120 e 96 é igual ao MDC de 96 e 24. Dividindo 96 por 24, o resto é zero. Portanto, como nós vimos na aula anterior, o MDC de 96 e 24 é igual a 24. Agora, nós temos essa série de igualdades. Nós temos que o MDC de 96 e 24 é igual ao MDC de 120 e 96, que é igual ao MDC de 336 e 120, que é igual ao MDC de 1128 e 336. Ou seja, o MDC de 1128 e 336 é igual a 24. Esse processo que nós utilizamos para calcular o MDC se chama algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides funciona assim. Dados A e B inteiros, com B não nulo, ele encontra o MDC de A e B. Nós começamos dividindo A por B e obtemos um resto R1, onde R1 é maior ou igual que zero e menor que o módulo de B. Temos dois casos, então. Se o R1 é igual a zero, isso significa que B divide A. E, portanto, o MDC de A e B é igual ao módulo de B. Outro caso é quando R1 é diferente de zero. Nesse caso, nós aplicamos novamente a divisão. Nós vamos dividir B por R1 e vamos obter um resto R2, com R2 maior ou igual que zero e menor que R1. Note que nesse caso nós não precisamos colocar o módulo, pois já sabemos que R1 é um número positivo. Agora, novamente, temos dois casos. Caso quando R2 é igual a zero, então R1 divide B, e portanto o MDC de B e R1 é igual a R1. Mas nós sabemos pela proposição que o MDC de A e B é igual ao MDC de B e R1. Portanto, o MDC de A e B é igual a R1. O outro caso é quando R2 é diferente de zero. Então, nós aplicamos a divisão novamente. Nós dividimos R1 por R2, obtendo um resto R3. Se o R3 é igual a zero, isso significa que o R2 divide R1. E, portanto, seguindo a cadeia de igualdades, o MDC de A e B é igual a R2. Se o R3 é não nulo, nós dividimos R2 por R3 e obtemos um resto R4. Bom, nós seguimos esse processo até o momento em que nós encontramos um resto nulo. Vamos chamar de Rn mais 1. No momento em que esse resto é nulo, isso significa que o Rn divide o Rn menos 1. E, portanto, o MDC de Rn menos 1 e Rn é igual a Rn. Seguindo a cadeia de igualdades que nós temos por causa da proposição, isso significa que o MDC de A e B é igual a Rn. Esse foi o método que nós utilizamos para calcular o MDC de 1128 e 336, e se chama algoritmo de Euclides.